Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel. E nesta aula, então, eu vou te mostrar como fazer esse lindo morango na técnica do amigurumi de crochê. E eu apliquei aqui, então, uma argolinha para chaveiro. E vamos aproveitar, né? Já que o morango está ali em alta, fazendo maior sucesso, então eu trouxe a versão dele em amigurumi. Já peço para que você se inscreva em meu canal, ativem o sininho, assim que todas as novas aulas irão ao ar, você será notificado. E deixe seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Se gostou, comente, eu vou adorar saber o que você achou dessa aula e também ver a sua arte. Vamos fazer essa lindeza então? Os materiais para fazer o nosso chaveiro de morango vão ser os seguintes. Eu utilizei o fio amigurumi soft da Círculo. É pouquíssimo material que vai, então se você tiver sobrinhas de fios também, dá para fazer esse chaveirinho tranquilamente. A cor em que eu utilizei aqui é a cor 3635. Você pode utilizar, né, o tom de vermelho que você gostar ou tiver na sua casa. O tom de verde, então, que eu utilizei é a 5442. O tamanho dele, ele ficou com o fio amigurumi soft. Deixa eu até medir aqui para vocês verem, mais ou menos, né? Deixa eu colocar aqui. Ele ficou com 5 centímetros e meio. Isso depende também, né, da tensão do ponto e do material que você vai utilizar. Você pode fazer também com o fio amigurumi tradicional. Talvez ele vai ficar um pouquinho menor, mas tudo isso varia conforme, né, o ponto de cada pessoa. Eu utilizei agulha de crochê 3 milímetros. Utilizei, então, uma agulha de tapeçaria para aremates. Os olhinhos com trava de segurança de 8 milímetros. Marcador de pontos, então, tem o modelo caracol e o modelo cadeado. Se você for iniciante, eu sugiro que você use o modelo cadeado, que assim ele não cai, né? Não tem perigo de você perder a marcação ali, né? Então, fica mais tranquilo. Usei uma argola para chaveiro e também a cola universal para mim. Eu colei, né, essas partes aqui das folhinhas, né, eu não costurei, usei cola mesmo, e ela aguenta super bem. Tesoura para aremate. Utilizei também sobrinhas de fio, uns 1 metro, 2 metros, para fazer o detalhe do olho e da boquinha. Então, usei o branco e o preto. Nesse daqui, então, eu usei o fio amigurumi tradicional. Para iniciarmos o nosso trabalho, eu vou utilizar, então, a cor vermelha e nós vamos fazer o morango. Então, eu vou fazer, né, o tradicional anel mágico. Então, para fazermos o anel mágico, eu deixo o fio, aquele ó mais curtinho, que vem a sobra do fio virada para mim, eu envolvo, seguro aqui, prendo com o meu dedo, envolvo ele nos meus dedos, pode ser um dedo, dois, conforme você tiver a sua maneira, né? E vou passar ele ao redor da minha mão e vou levar aqui pro lado de cima. Eu vou usar o dedo para pinçar. Então, esse aqui é o fio que vem no novelo. Vou fazer novamente. Vou deixar o fio mais curtinho na palma da mão. Vou envolver os meus dedos. Vou deixar o dedo, né, mindinho ali de fora. Vou cruzar, fazendo... E vou deixar, ó,
pinçar com esse daqui. Então, aqui ele vai formar um X. Vou pegar a agulha de crochê, vou passar por baixo do fio que está por fora e por cima do que está aqui, ó, pinçado. E vou pegar o gancho e puxar para fora esse meu fio. E na hora que eu puxei para fora, eu dou aqui uma torcidinha na agulha. Vai ficar dessa forma. Venho aqui com o fio que está aqui pinçado, que é aquele que vem do novelo, laço o fio e vou pego, ó, com o gancho, né, agulha de crochê, a gente tem o gancho para facilitar na hora da puxada. E vou passar, então, dentro dessa alcinha que está na minha agulha. Então, fiz a laçada inicial. Agora, eu posso soltar esse meu fio, deixo sempre do novelo para cima. E agora sim, então, eu vou trabalhar dentro do anel mágico. Então, para trabalhar dentro do anel mágico, então, esse ponto aqui eu não conto ele, né? É somente como a laçada inicial. Agora, então, vou fazer 6 pontos baixos. Vou introduzir a agulha dentro do anel mágico, vou lá pro outro lado, puxo o fio do novelo, levo para frente e vou ficar com 2 alcinhas. Vou novamente laçar o fio do novelo e passar por essas 2 alcinhas. Fiz o primeiro ponto baixo. Aqui você pode fechar um pouquinho, ó, com esse fio mais curtinho, você pode fechar o seu anel mágico, se você preferir, não deixar ele tão grande, né? Então, agora eu vou fazer o segundo ponto. Novamente, eu vou passar dentro do anel, vou lá para trás, ó, por baixo desses 2 fios que estão aqui entrelaçados. Vou lá para trás, puxo o fio do novelo, levo para frente, fico com 2 fios. Venho aqui com o meu dedo, ó, bem pertinho desses 2 fios. Laço novamente e tiro os 2. Estou fazendo assim mais devagar mesmo, que é para quem é iniciante. Se você já tem essa prática no amigurumi, você pode fazer mais rapidinho. Então, aqui eu vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer mais um. Vou fazer novamente bem devagarinho. Vou passar o fio dentro do anel mágico, vou lá para trás, puxo o fio que está vindo do novelo, levo ele para frente. E seguro bem firme aqui com esse dedo. Levo ele lá para frente, dou uma torcidinha ali, fico com as 2 laçadas na agulha, na mesma altura. Pinço aqui bem o meu dedo para ficar bem firme, pego novamente o fio do novelo e passo por dentro dessas 2 alcinhas. Fiz o meu 6º ponto baixo. Então, eu vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico e agora eu vou fechar o anel. Vou puxar ele até o fio, né, mais curtinho até fechar. Agora, então, eu vou vir aqui, essa aqui que foi essa laçadinha que está mais atravessadinha, é aquela laçada inicial, a gente não conta ela como ponto. Nós vamos vir aqui, onde tem essas 2 laçadas, olhem, cada ponto baixo, na parte de cima ele vai formar esses círculos, né? Então, é ali que a gente vai colocar a nossa agulha. Então, vou vir aqui, ó, pego as 2 alcinhas, passo a agulha por dentro, puxo o fio da laçada, fico com 2 novamente e fecho. Então, agora aqui nós já vamos iniciar a segunda carreira. E para isso, nós vamos utilizar os marcadores de pontos para saber, né? Porque o amigurumi, ele não tem início e fim, são carreiras circulares. Então, para isso, nós utilizamos os marcadores de ponto para saber aonde está o começo da nossa carreira. Vamos para a carreira 2. A carreira 2 vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, eu fiz um ponto baixo em cima do ponto, né, de base. Agora, vou vir aqui para o ponto seguinte, nas próximas 2, ó, vou pegar as 2 alcinhas e vou fazer um aumento. O aumento, então, vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, fiz o primeiro e agora venho aqui e faço mais um em cima desse mesmo ponto. Agora, eu vou fazer essa repetição novamente. Um ponto baixo, então, vai ser um sozinho e um aumento.
Então, aqui vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, eu vou repetir um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, a primeira carreira eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira vai ser um ponto baixo, um aumento por 3 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento. No final da segunda carreira, eu vou ficar com 9 pontos baixos. É importante você contar os pontos para ver se realmente ficou os 9 pontos baixos. Quando eu chego aqui, então, eu sei que eu finalizei a carreira. Eu vou tirar o marcador, vou fazer um ponto aonde estava esse marcador. Vou fazer ele e já vou colocar o marcador para não esquecer e não perder o início da carreira. Agora, vamos para a terceira carreira. A terceira carreira vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, vão ser 2 sozinhos e um aumento. Eu fiz o primeiro sozinho, eu vou no próximo ponto, faço novamente um ponto baixo em cima dele. E no próximo, então, vai ser o aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos em cima desse ponto. Eu vou seguir essa sequência fazendo 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e um aumento por 3 vezes. E no final, então, dessa terceira carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Na sequência, nós vamos pegar esse fiozinho aqui, que é aquele que a gente puxou do anel mágico. Você pode fazer um nozinho e deixar ele aqui dentro, mas também você pode pegar a agulha de tapeçaria e passar ele aqui entre a trama do ponto, porque você precisa fazer esse acabamento, porque senão, com o tempo, o anel mágico ele vai abrindo. Você não pode deixar esse anel mágico assim, com esse fio solto, porque ainda mais chaveiro, coisas para criança, são coisas que a gente manipula bastante, e esse anel mágico, com o tempo, ele pode abrir. Então, a gente sempre precisa fazer, não esquecer de fazer esse aremate. Aqui, ó, você pode passar aqui, né, pelo lado de dentro, no meio de uns 3, 4 pontos, em carreiras de ida e volta, e esconder esse fio ali só para ele mesmo não soltar. Aí, eu vou cortar esse excesso e deixo ali dentro. Agora, nós vamos seguir para a quarta carreira. A quarta carreira, não vamos fazer aumentos. Nós vamos fazer somente uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, para cada ponto baixo da carreira anterior, né, nós vamos colocar um ponto baixo em cima dele. Fiz o primeiro, recoloco o marcador, então, eu venho aqui, ó. Cada ponto vai ter um ponto em cima dele. Então, a carreira de número 4, ela vai permanecer com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer novamente uma carreira de aumentos. Então, a carreira de número 5, eu vou fazer o meu primeiro ponto, vou recolocar o marcador. A carreira de número 5 vai ser um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, ó, eu fiz o primeiro ponto baixo sozinho, agora eu vou vir aqui no seguinte e vou fazer o meu aumento. Agora, eu venho aqui, faço um sozinho, e no próximo, um aumento. Eu vou seguir, deixa eu pegar um pouquinho de fio aqui, vou seguir, então, fazendo essa repetição, um ponto baixo sozinho e um aumento por toda a minha carreira. E no final dessa carreira, eu vou estar com 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 5 com 18 pontos baixos, então, aqui já vai formando, olha, um biquinho do nosso morango. Vamos fazer a carreira de número 6, novamente com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, fiz o primeiro ponto baixo, agora eu vou contornar, então, toda a minha peça, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, e essa carreira vai permanecer com 18 pontos baixos.
A carreira de número 7 vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, fiz o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, e agora eu vou fazer o aumento. Então, vão ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou repetir, então, essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. A carreira de número 9 vão ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, finalizei a carreira 9 com 30 pontos baixos. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada um, né? Cada ponto em cima do seu ponto. Vamos fazer a carreira 10 e 11, cada uma, então, com 30 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira 11 com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos colocar os olhinhos. Você pode utilizar um alfinete, né, para fazer essa marcação. Então, nós vamos colocar os olhinhos, eu sempre coloco no lado contrário da onde eu inicio minha carreira. Então, aqui é o começo e o fim da carreira, eu vou vir do outro lado. E agora, eu vou contar. Os olhos vão ser entre as carreiras 8 e 9. As linhas, né, vão formando uma carreira. Então, eu começo aqui desde o miolinho, vou contar até a carreira 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós estamos na 8ª carreira. Então, os olhinhos, né, na descrição está entre carreira 8 e 9. Depois aqui 10 e a 11 é a última que nós fizemos. Eu esqueci de falar no começo, essa receita escrita vai estar lá no meu Instagram. Eu vou deixar na descrição para vocês conferirem. Então, eu coloquei aqui, eu sempre coloco alfinete para marcar antes de colocar os olhinhos, com 5 pontos de distância. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e coloco aqui o meu, então, cada um, vezinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e coloco o marcador. Então, eu coloco, olho, ver se é isso que eu quero, conto as carreiras, ver se estão todas certas, para daí sim aplicar o olhinho. Então, eu venho aqui, tiro e introduzo, né, o olhinho. Então, o olhinho vem assim, ó, né, no formato de um parafusinho. Vou colocar aqui para dentro. Se você tiver dificuldade, você pode até abrir um pouquinho, né, com agulha de crochê. Aí, depois eu venho aplicando as travas. As travas, então, né, elas são assim, né? Muita gente até não sabe como aplicar, nós vamos aplicar desta forma. Então, eu vou colocar essa parte maior aqui. E vou empurrar até ela entrar completamente, ó. Pegar novamente a parte maior virada para dentro e vou empurrar. Existem travas, às vezes, também, que elas são mais soltas, e para não ter perigo delas soltarem, eu pego um isqueiro e dou uma queimadinha na ponta. Dou uma queimadinha aqui na parte preta, né, com cuidado, e uso essa parte mesmo do isqueiro, né, não coloco a mão para não queimar, porque depois que tá ali derretido, quente, pode queimar a mão. Eu dou uma derretida ali com cuidado e aperto. Então, aqui ela vai dar, né, uma achatada e não vai deixar com que essa trava, talvez, né, com o uso, ela pode ser que solte. Então, assim, é uma maneira em que, é uma dica, né, que eu dou, de sempre queimar a pontinha, deixar assim mais achatadinha, e aí essa trava, ela não vai sair. Então, colocado já os olhinhos, vamos seguir no morango. Agora, nós vamos fazer as diminuições e já vamos fechar essa parte do morango. Vamos pegar, fazer o primeiro ponto, recolocar o marcador. Então, para fazer a carreira de número 12, vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz o primeiro ponto baixo sozinho, vou fazer o segundo e o terceiro, cada um em cima
do ponto de base. Agora, eu vou fazer a diminuição. Vou pegar a alcinha, o ponto ele tem duas alcinhas, né, como eu já mostrei. Vou pegar somente uma alcinha, aquela da frente do ponto. Vou vir no seguinte, assim, ó, com a agulha atravessadinha, de baixo para cima, e vou pegar a alcinha da frente do segundo ponto. Fiquei ali com a alcinha do ponto aqui, né, e mais as duas em que eu passei para fazer a diminuição. Vou laçar o fio do novelo, passar entre essas duas alcinhas, com cuidado. Fiquei com duas. Agora, eu laço o fio do novelo novamente e fecho. Agora, venho aqui no ponto seguinte e faço novamente 3 pontos baixos, e agora eu vou fazer a diminuição. Pego a alcinha da frente do ponto seguinte, mais a da outro ponto, laço o fio, fico com 2 e fecho. Vou fazer, então, essa sequência por toda a carreira, e no final, então, dessa carreira de número 12, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 12 com 24 pontos. É importante você contar e ter esses 24 pontos. Agora, a carreira de número 13 vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer novamente. Vou fazer um sozinho, coloco o marcador, mais um sozinho, 2 pontos baixos, e agora, novamente, eu vou fazer a diminuição. Pegar as duas alcinhas da frente, laçar e fechar o ponto. Vou fazer essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final ela vai ficar com 18 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira 13, ficou com 18 pontos baixos, vocês vão ver que ela já tá fechando bastante. E agora, então, nós vamos colocar a fibra. Vamos adicionando a fibra siliconada aos poucos, né? Vamos acomodando ali dentro do morango, ajeitando. Vou apertando ela, né? Fazendo bolinhas. E vou acomodando ali, sem exagerar muito, né? Vou colocar um pouquinho aqui, sem... Porque depois ainda temos 2 carreiras de diminuição. Se você achar que ficar assim muito para fora, você pode tirar, né? Para não incomodar, né? Na hora de você fazer aqui e ir pegando a fibra. Então, agora, vamos seguir com a carreira 14. A carreira 14, ela vai fechar bastante. Aí você pode ir empurrando, ó, com o seu dedo essa fibra, né, pra dentro, para ela não pegar aqui junto com o fio. A carreira 14 vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Fiz o primeiro ponto baixo, coloquei o marcador, agora eu vou fazer a diminuição. Então, aqui você vai fazendo com calma, com cuidado, segurando o ponto bem apertadinho, para ele fechar bem, não ficar buraquinhos, né, também. Porque agora ele vai fechar bastante. Finalizei a carreira 14 com 12 pontos baixos, ela fechou bastante. Então, aqui agora eu vou colocar mais um pouquinho de fibra, vou colocando aos poucos e ajeitando, né, com a mão, preenchendo todas as laterais, sem estufar também tanto, né, para não, pro fio não, pros pontos, né, não abrirem. O bom do Amigurumi Soft é que ele deixa a peça bem macia, né, então não precisa colocar tanta fibra. Agora, nós vamos fazer a última carreira de diminuições. Nós vamos pegar, vou fazer 6 diminuições. Então, aqui eu vou pegar as duas alças, vou fechar. Colocar aqui o marcador para saber, né, onde foi o começo. Então, essa parte também precisa ser feita com calma, com paciência, porque ela vai fechar bastante, ó. Eu deixo o meu dedo ali na parte de dentro e vou fechando. Então, vou indo ao redor, ó, vou levando o meu dedo. A maneira que eu encontrei é essa, ó, de apoiar ali, apoiar no dedo mesmo e fazendo essas diminuições. Pego na alça da frente, e vou fazendo todas essas diminuições com calma, até
chegar no final da carreira. Então, essa é a última carreira de diminuições. É a carreira de número 15, vão ser 6 diminuições. E ainda eu vou ficar com 6 pontos baixos. Aqui, né, o miolinho. Então, eu vou deixar uma sobrinha de fio, vou cortar, vou puxar esse fio pra fora, né? E agora, eu vou passar ele na agulha de tapeçaria e vou fechar esse anel mágico. Vou fazer o anel mágico invertido, às vezes vocês veem receitas, né, que tá escrito fechar com anel mágico invertido. Nada mais é do que você vir aqui, ó, fazer um movimento de zigue-zague, passando por todas essas alcinhas, ó, de fora para dentro, de dentro para fora. Pegando essas 6 alcinhas que sobraram. Um alinhavo, né? E puxar. Aqui ficou ainda, às vezes fica uma pontinha aqui, daí eu dou ali um pontinho para baixar. Depois disso, então, eu pego, venho aqui pra lateral, faço como se fosse um... Só cuidado, né, pra não tirar aqui a fibra. Ó, faço como se fosse um nozinho. E levo lá pra dentro esse fio, saio lá do outro lado. Puxo ali, dou uma esticadinha e já corto esse fio. Então, o morango já está finalizado. Para fazer, então, o bordadinho do olho, eu vou utilizar o amigurumi, né, normal, o tradicional. Vou pegar aqui um pedacinho de fio e já vou... Então, eu vou introduzir a agulha em qualquer canto, né, atrás, e vou sair aqui bem embaixo, ó, bem na minha linha reta aqui do olhinho, né? Vou puxar, então, essa pontinha nós vamos deixar lá atrás, para depois fazermos o acabamento. E vou vir aqui, ó, na parte de cima, introduzir essa agulha novamente. Vou sair aqui em qualquer lugarzinho, só para demonstrar para vocês. Vou sair aqui, olha, vai ficar bem no centro do olhinho. Aqui, então, esse fio, ele não vai ficar paradinho. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouquinho da cola universal. Mais espaço aqui. Vou pegar um alfinete e vou dar só uma... Tirar só um pouquinho dessa cola universal, ó, um pinguinho, mal e mal, até podia ser um pouquinho menos. E vou passar aqui nessa lateral, ó. Vou dar uma passadinha com o alfinete. E agora eu vou empurrar esse fio pro lado. Vou acomodar aqui, ajeitar com esse alfinete. Depois eu vou cortar esse excesso aqui, acaba sempre saindo um pouquinho de fibra, né? E ele vai colar aqui na lateral. Vai deixar, né? Que senão essa parte ela vai ficar balançando. Então, com esse pininho de cola, ele não deixa, né? Que essa parte saia do lugar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar aqui bem na parte de cima do olhinho. Introduzir o fio com cuidado, sem puxar muito agora aqui. Deixa eu fechar aqui, ali. E vou vir aqui na parte de baixo também, vou só ir aqui, qualquer cantinho, só pra ajeitar esse fio. Deixa eu puxar aqui essa pontinha. Aí, eu vejo, né, se ele ficou bem no centro, como eu queria. Vou tirar novamente um pinguinho da cola. E vou passar aqui nessa lateral. E vou colar. Com a ajuda, né, do alfinete. Como é um item decorativo, né, não tem problema nenhum da gente usar cola universal. Normalmente, né, é usado como chaveirinho, né, então, se for para criança, né, você precisa ter mais cuidado, mas como é para decoração, então, não tem perigo. Aqui, eu vou vir aqui, ó, nessa, bem onde que eu deixei aquela outra ponta, né, pra gente fazer o acabamento desse fio.
Vou vir aqui. Deixa eu puxar aqui, que acabou ficando essa pontinha. Essa pontinha a gente deixa ela mais curtinha, né? Agora que eu vou fazer o quê? Eu vou unir essas duas pontas. Vou fazer um nozinho com essas duas pontas e vou pegar novamente uma das pontas, vou voltar no mesmo espacinho em que eu entrei ali e vou sair em qualquer lugar, no outro canto. E vou cortar essa ponta, então, né, bem curtinha. E agora que eu vou puxar, ela vai entrar lá pra dentro do morango, eu vou dar uma esticadinha. E aqui também vou dar uma esticadinha e corto, e esse fio vai entrar lá pra dentro, fica um acabamento perfeito. Vou fazer a mesma coisa com o fio preto. Vou colocar o fio, né, na agulha, vou introduzir ele de lá pra trás, em qualquer lugar. Aqui, então, é importante você utilizar os alfinetes para você marcar, então, a boquinha. Então, a boquinha eu coloquei, deixa eu tirar aqui 2 pontos abaixo do olho e na parte central. Então, eu venho aqui com o alfinete, mais ou menos vejo, né, se tá no centro. Então, eu vou subir aqui uma para cada lado. Então, a importância, né, sempre dos alfinetes para você colocar e ver se ficou bem no lugar certo, se não ficou tortinho. Então, agora sim, ó, agora eu vou vir aqui, vou sair com a agulha lá onde estava o alfinete. Vou deixar uma pontinha aqui atrás para fazer a mesma coisa do aremate igual da parte branca. Vou vir aqui, ó. Vou colocar lá dentro. Depois vou sair na lateral. Vamos ver se vai ficar legal, senão nós vamos sair um pouquinho mais lá, um lado. E assim. Agora, esse fio, eu posso vir com a agulha aqui de trás. E fazer a mesma coisa. Faço um nozinho. Corto esse daqui mais curtinho. E só você precisa entrar no mesmo espacinho para que ele entre lá pra dentro. Fique tudo escondido. Dá uma esticadinha, ele vai entrar. E ó, moranguinho agora sim está finalizado e super fofinho. Dei uma adiantada na folhinha aqui para o vídeo não ficar tão longo e repetitivo. Então, eu fiz um anel mágico. Deixa eu cortar um fiozinho aqui que ficou. Fiz um anel mágico e dentro dele eu coloquei 6 pontos baixos na primeira carreira. A segunda carreira eu fiz 6 aumentos, então ficaram 12 pontos baixos. Agora, então, nós vamos fazer a parte das folhinhas. Eu vou subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar na segunda, então, ó, essa daqui é a primeira, na segunda, né, a partir da última ali. E vou fazer pontos baixos para cada correntinha. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Vou pular um ponto e vou vir no seguinte e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou repetir de novo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar na segunda, então, a primeira que está aqui, ó. Essa cor é um pouquinho difícil de ver, né? A primeira que está aqui bem pertinho, venho aqui nessa aqui, na segunda. E vou introduzir o fio e fazer um ponto baixo. Vou ir fazendo, né, pontos baixos até a última. Vão ser 4 pontos baixos. Vou pular o ponto baixo seguinte, vou vir nesse. Vou pular o que está do lado, né? Fiz o ponto baixo aqui, eu teria que colocar aqui, então, eu vou pular esse e vou vir aqui no seguinte e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir 5 correntes e volto com 4 pontos baixos até chegar aqui no final. Vou ficar com 6 alcinhas dessas.
Fiz as 6 alcinhas. Agora, então, aqui na última, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Só vou introduzir e puxar. Vou cortar esse fio, puxar ele, colocar numa agulha de tapeçaria e vou esconder ele lá para trás. Vou levar aqui para trás até o centro. Vou levando aqui entre a trama, né, do ponto até o centro. Agora sim, com esse fio, nós vamos aplicar a argola para chaveiro. Eu não aplico ela abrindo aqui Você poderia também abrir aqui, né, o elo dela, passar aqui entre a trama do ponto e fechar, mas isso eu já fiz várias vezes e com o tempo você vai usando o chaveiro e esse elo, às vezes ele abre ou você acaba pegando em algum lugar e eu já perdi chaveiros por conta disso. Então, eu aprendi um novo jeito de aplicar esses chaveiros e dá super certo. Então, aqui, ó, levei esse fio para trás, eu vou levar agora ele pra frente, é o fio mesmo do aremate. Vou vir aqui nesse elo, vou passar dentro desse elo, se não passar com a sua agulha, pega um menor, ó. Passei ele dentro do elo e vou levar de novo lá pra trás, no outro, aqui na lateral, né, não no mesmo. Pode até ser no mesmo buraquinho, né, mas eu coloco no da lateral, bem pertinho, ali rente, ó, levo lá pra trás. Então, ele vai ficar preso, pode até passar 2 vezes, se você quiser, que fique mais firme. Então, assim é um jeito dele não ter perigo de soltar, e fica um acabamento até bem mais legal, né? Não afeta nada na argola. Às vezes, ao abrir a argola com alicate, acaba estragando, né? Então, assim, é uma forma também de não danificar a argolinha e mais fácil, né, que não vá soltar essa parte. Aqui, então, eu venho também, levo pra cá, dou um nozinho. Posso soltar esse fio, faço mais um nozinho para ele não soltar. E corto. E depois aqui ainda a gente vai colar, né? Então, ele não vai soltar. Então, pronta a parte de cima. Agora, eu vou pegar, então, a cola universal. Vou passar aqui no centro. Passar bastante, não assim tanto que fique tão... que não bore, né? E vou colocar aqui bem no centro do anel mágico, ali onde a gente fechou. Bem no centro. Então, agora, com os alfinetes, a gente vai prender essa parte. Vou colocando aqui os alfinetes. Prendendo ali. Essa cola universal, ela seca em 5 minutos, então, é super prático. Agora que eu prendi com os alfinetes, então, eu venho aqui e vou passar nessa lateral. Não coloco muita cola, porque ela pode vazar, né? Então, e prendo aqui com o alfinete. Então, só dou uma passadinha até a pontinha e vou prendendo aqui. Normalmente, como eu falei, ela seca em 5 minutos, mas eu normalmente faço, né? Colo à noite e deixo até o dia seguinte ali sem mexer. E no dia seguinte é que eu tiro os alfinetes. Que daí também, né, facilita o trabalho, ela faz a hora secar. Daí também, não... Depois, agora ela tem um leve... um cheirinho, né, dos produtos, né, da cola mesmo. Mas depois que ela tá seca, não tem mais nenhum. Então, ela perde tudo. E aí, por isso que eu gosto de fazer normalmente à noite. E de manhã eu já tiro esses alfinetes. Aqui tem mais um. Às vezes o alfinete fica um pouquinho coladinho ali, né? Mas não. Depois ele sai tranquilamente. Olhem.
Que lindinho que ficou o chaveiro já finalizado. Ficar, né, dessa forma. Ó, esse aqui ficou mais longo, né? Conforme o dia e, como eu digo, conforme a tensão do ponto. Aqui na videoaula eu acabei fazendo, eu acho, mais soltinho o ponto, né? E ele ficou até mais bonitinho, eu achei. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso e fazer esses amigurumis fofos. Beijos e até a próxima!